Dando continuidade ao Reprograme Sua Vida, nós estamos aqui hoje para falar sobre relacionamentos. No início deste vídeo, eu gostaria de te convidar a refletir sobre os seus relacionamentos. Quais são as suas características ao se relacionar com as pessoas? Você consegue reconhecer padrões? Você consegue reconhecer crenças ligadas a essas relações? Como você se relaciona? Você consegue identificar apegos, aversões? Eu só me relaciono com pessoas ricas. Não, eu não gosto, eu prefiro gente inteligente. Não, eu prefiro pessoas que frequentam determinado lugar. Não, eu prefiro pessoas que entendem de determinado assunto. Quais são as suas características ao se relacionar com as pessoas? Nesse primeiro momento deste vídeo, eu gostaria que você começasse a entrar em contato com você, sempre se permitindo e tentando entender como funciona as coisas que você busca para a sua vida no sentido de relacionamento. Seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento familiar. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas motivados por um estado que nós chamamos ou um estado de graça ou um estado de sofrimento. O que seria um estado de graça? O estado de graça é quando nós estamos motivados por bons sentimentos, seria amor, compaixão, bondade, humanidade. E o estado de sofrimento é comparação, julgamento e competição, apenas por competir. Quando você fala, eu não admito que aquela fulana tem resultados melhores que o meu, não admito que aquele ciclano se destaque mais do que eu. Então, quando nós estamos motivados por estados internos de sofrimento, dificilmente nós vamos alcançar algum resultado que nos dê prazer de fato, que nos traga uma felicidade de fato e que nós conseguimos sentir que as nossas relações motivadas com essa ambição, com esse objetivo, nos traga o retorno que nós buscamos ao nos relacionar com as pessoas. E depois, ainda seguindo nessa linha, para refletir em todos os momentos como você se relaciona, tem um outro quesito super importante. Você respeita as suas normas internas? Muitas vezes a pessoa não se respeita. Ela começa a ceder baseada naquilo que ela acredita como relacionamento saudável, naquilo que ela acredita que fará a pessoa se interessar mais por ela, naquilo que ela acredita que fará com que ela seja mais aceita. Ela começa a ceder aquilo que ela colocou para ela como uma norma interna. Por exemplo, eu não faço determinado tipo de coisa porque eu me sinto desrespeitada. Eu não converso com determinadas pessoas em determinados locais porque eu não gosto desse tipo de situação. Mas quando ela espera ter a aceitação das pessoas, quando ela espera ter alguns resultados, ela começa a passar por cima desses combinados que ela tem com ela mesma, que nós já falamos no nosso segundo encontro, que são as normas internas, são aquelas regras que nós colocamos para nós mesmas, que nós já sabemos que se nós seguirmos, nós temos condições de nos sentir melhor, e se nós passarmos por cima dessas normas internas, normalmente nós nos sentimos ruins, nós nos sentimos pior. Então, em busca de aceitação, em busca de aprovação social, as pessoas passam por cima daquilo que elas gostariam ou que elas combinaram anteriormente consigo mesmas, para que se sintam respeitadas, para que se sintam amadas e valorizadas. Mas por algum outro motivo, talvez um estado interno de sofrimento, que seria julgamento, comparação ou competição, simplesmente por competir, a pessoa começa a passar por cima daquilo que ela acredita que seria algo que faz com que ela se sinta valorizada. E então, a autorresponsabilidade às vezes deixa de existir. De que modo?
a pessoa começa a culpar as demais pessoas, ou então a ficar extremamente irritada, ficar insatisfeita, achando que aquilo é são fatos da vida, são consequências naturais, quando na verdade aquilo acontece pelo simples motivo dela não ter tomado a responsabilidade pela escolha dos atos que ela escolheu ter. Quando eu escolho passar por cima de algo que me faz bem, a escolha é só minha, logo a responsabilidade também é minha. Então aquele conceito de autorresponsabilidade que também nós já vimos na live 2 é válido agora. Se eu escolho por qualquer motivo que seja, aceitação, busca de aprovação, passar por cima de algum combinado meu que me faz sentir melhor e por conta disso eu me sinto pior, não me sinto amada, me sinto usada, não me sinto valorizada, a culpa é única e exclusivamente minha, não das pessoas, porque eu que me coloquei naquela condição e eu que me dispus a passar por isso, então a culpa é minha. É só eu tomar posse de quem eu sou novamente e assumir que a responsabilidade pelas minhas escolhas é somente minha. Então, seguindo aqui o meu mapa mental, nós temos alguns tipos de relacionamentos, como eu disse. O amoroso, a amizade ou familiar. No amoroso, você pode estar sozinha e ok, ou não tão ok. Ou você pode estar acompanhado e ser um bom relacionamento. Ou você pode estar acompanhado e ser um mau relacionamento. Isso daí a gente guarda pra gente falar nas próximas lives que eu espero fazer daqui pra frente. Ou então, um relacionamento familiar. O relacionamento familiar, ele é muito profundo, porque vocês lembram que nós já falamos sobre as percepções. Quanto mais antigas são as percepções, mais protegidas elas são pelos nossos sistemas de selfies. Então, a gente tem condições de manter uma percepção antiga sendo reforçada até hoje na nossa vida. E na nossa família, que nós estamos inseridos desde quando nós éramos pequenas, além das crenças que já vêm cercadas das nossas famílias, tem a cultura de cada família, tem os costumes de cada família e também tem a autoridade emocional. Por exemplo, o que uma mãe fala para uma filha na infância, possivelmente vai criar uma marca muito grande no sistema interno dessa criança. Por quê? Por conta da autoridade emocional que essa mãe tem. Mas esses sistemas de relacionamentos nós vamos falar posteriormente. Hoje aqui nós vamos tratar de como você se relaciona dentro desses sistemas, certo? Então nessa primeira parte era para que você refletisse a respeito de como você atua dentro dos sistemas que você convive, como que você se relaciona, quais são os padrões de relacionamento que você consegue identificar, quais são as suas crenças relacionadas a essas relações. E agora nós vamos falar sobre 5 coisas fundamentais que eu acredito que para que um relacionamento dê certo ou para que uma pessoa se relacione de forma saudável, ela precisa exercitar. O primeiro deles é ter identidade. Quando eu tenho identidade, quando eu sei quem eu sou, eu consigo saber dentro de mim, dentro do meu sistema, aquilo que eu quero transmitir para as pessoas. Eu consigo elaborar dentro de mim aquilo que eu quero tirar, que eu quero trabalhar, as crenças que eu quero substituir por crenças fortalecedoras, as habilidades que eu tenho, que eu quero fortalecer. Então eu consigo ter uma autoimagem fortalecida, então eu consigo ter a minha valorização, consigo passar e transmitir esse valor para as pessoas que estão comigo. Então eu tenho uma autoimagem estabelecida, logo eu tenho uma identidade dentro dos meus relacionamentos. Dentro dos meus relacionamentos, tendo uma autoimagem bem definida, nós podemos passar para o segundo ponto, pertencimento. Eu preciso me sentir pertencente em todas essas relações que eu ocupo. Se eu sou amiga de uma pessoa, mas eu não sinto que ela é minha amiga, eu não sinto pertencimento naquela amizade. Da mesma forma que existem uma porção de mulheres que se relacionam com homens e não sentem em contrapartida aquele mesmo interesse da parte dela.
da parte do homem com ela, ou homens que se relacionam com outras mulheres ou com outros homens que a gente tem que considerar que não acontece isso, não é restrito ao gênero. Então, assim, uma pessoa se relaciona com uma outra pessoa e não se sente pertencente àquela relação, por quê? Porque a pessoa com quem ela se interessa não dá o devido valor. Então, quando a gente tem esse pertencimento nas relações que nós estamos inseridos, nós temos um aumento na nossa segurança e um aumento na nossa sensação de ser amado. E isso daí faz com que nós nos sentimos fortalecidos. Então, primeiro eu preciso ter uma autoimagem fortalecida, ou seja, uma identidade, e depois o pertencimento. Terceiro, expressar. Eu preciso saber me expressar. E o que é saber se expressar? É manifestar pensamentos e sentimentos através de palavras ou ações. Então, se eu não tenho condições de formular dentro do meu sistema, com clareza, o que eu penso, o que eu sinto e transmitir isso para as pessoas com quem eu me relaciono, de nada adianta eu saber quem eu sou, não adianta me sentir pertencente, porque eu não tenho condições de me comunicar. E uma relação que não há comunicação tem grandes chances de não ter continuidade a longo prazo. Porque senão vai ficar naquele, eu finjo que acredito, ele finge que me explica, eu finjo que entendo. Então precisa haver diálogo, precisa haver comunicação. E para que essa comunicação seja assertiva, as pessoas precisam saber se expressar. E nesse sentido, eu devo falar que é onde atua o Instituto. Por quê? Porque o Instituto trabalha fortemente em autocomunicação, expressão e comunicação. Se uma pessoa não se conhece, ela não sabe se expressar. Se ela não sabe se expressar, ela não se comunica assertivamente. Se ela não se comunica, ela volta a não se conhecer. Porque nós nos conhecemos a partir daquilo que nós manifestamos para o mundo e o mundo retorna para nós. Se eu não sei me expressar, eu não me comunico de forma assertiva. Se eu não me comunico, eu não tenho condições de me conhecer tão bem assim. Então eu preciso saber me expressar, eu preciso organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e comunicar isso de forma assertiva. Quarto, a aceitação. Eu preciso me aceitar. E isso vem desde quando nós começamos a formar a nossa identidade através da nossa autoimagem. Se eu me aceito, eu sei quem eu sou, entendo os motivos pelos quais eu sou quem eu sou, eu sei que o outro também passa por esse processo. Ele tem motivos para ser quem é e ele escolhe ser quem é. E sempre com uma intenção positiva. Porque que ninguém quer ser a pior das criaturas de propósito. Todo mundo está se esforçando, todo mundo está lutando. Pode ser que esteja dando certo, pode ser que não. Mas que todo mundo está lutando, todo mundo está querendo ser o melhor, sim. E no sentido de aceitação, de se aceitar, você também às vezes pode procurar o que é o conceito de aceitação para você. Muitas vezes, se aceitar está atrelado a outras crenças, a outras coisas que também interferem no seu sistema. E por você não saber ao certo quais são essas crenças, você não consegue se aceitar e menos ainda aceitar as pessoas. Ou então você quer que as pessoas te aceitem como você é, mas você não consegue aceitar as pessoas do jeito que elas são. E isso é fundamental para que haja relacionamentos frutíferos com trocas, e as trocas acontecem quando eu dou do que eu tenho e a pessoa dá do que ela tem. Nem sempre a gente vai dar mamão e receber mamão, porque as pessoas são diferentes. E a gente cresce na diversidade, a gente cresce com aquilo que é diferente da gente, certo? E por último, no menos importante dos nossos 5 itens, é perdoar. Quando acontece alguma coisa numa relação e eu preciso perdoar, eu não faço aquilo pelo outro, eu faço aquilo por mim. Porque o sentimento de algo não perdoado dentro de mim, o sentimento não elaborado dentro de mim, me prejudica, faz mal. E a longo prazo, isso pode até se tornar alguma doença, algum sintoma psicossomático que prejudica ainda mais a minha vida, que prejudica ainda mais o meu corpo. Eu não faço pelo outro, eu sempre faço por mim, porque aquele sentimento está dentro de mim. O outro, ele é responsável pelas causas, pelas circunstâncias, pelas consequências daquilo que ele fez. Mas quando
você precisa perdoar por você. O sentimento está dentro de você primeiro. Antes de qualquer coisa, você precisa perdoar por você. Não é justo que a outra pessoa, além de ter te prejudicado, você ainda continue se prejudicando, fazendo com que você reviva aquilo todos os dias, todo momento que você lembre, todo segundo, todo instante que você passe por aquilo novamente. Não é justo com você. A outra pessoa fez isso com você uma vez e você continua fazendo com você várias vezes. Se perdoa, perdoe o outro, mas lembre-se, isso é mais por você do que pela outra pessoa, porque você não é capaz de tirar a consequência dos atos errados das pessoas. As pessoas estão aí para pagar por aquilo que elas fez, por aquilo que elas fizeram, da mesma forma que ninguém é capaz de tirar de você as consequências dos atos que você escolhe ter. Então, quando você escolhe perdoar, você escolhe por você. Respeite o seu tempo, saiba que toda dor, todo sentimento tem um tempo para ser elaborado. Nada é do dia para a noite, nada é de uma hora para outra às vezes. Então se respeite, se aceite, se entenda, né? Saiba que você tem o direito. Não se anule, não se prenda, não se obrigue. Porque quando a gente se obriga, quando a gente fala, eu preciso perdoar, eu vi lá que é pra mim, eu tenho que perdoar por mim mesmo, tá vendo? Eu não consigo, eu não sou boa mesmo, vou ficar agora me martirizando. Aí olha o tanto de coisa que você coloca na sua cabeça. Olha quantas outras crenças você reforça. Se dê o seu tempo. É justo com você que você tenha um tempo para processar. Não coloque mais sofrimento onde já tá difícil. Não encha a sua mochila que já está pesada. Certo? Por quê? Porque quando nós não conseguimos perdoar, essas feridas fazem com que nós tenhamos percepções de coisas que estão relacionadas àquilo que vão acontecendo na nossa vida. E as percepções, você já sabe que desde pequenos nós conseguimos e vamos colocando coisas na nossa mente, no nosso sistema de crenças, que fazem com que nós reagimos às coisas que acontecem na nossa vida. Então, se eu não cuido bem dessa ferida, eu tenho percepções que podem ser distorcidas e negativas de acontecimentos. Essas percepções geram em mim crenças. Essas crenças fazem com que eu me comporte de forma errada, de forma negativa, de acordo com algumas circunstâncias. E esse comportamento errado gera um padrão. E esse padrão negativo é a minha programação, que é tudo que a gente está falando durante esses 6 dias, sobre programação. A programação que você já tem e a programação que nós vamos construindo dia após dia. E hoje é relacionada aos relacionamentos. Então, se você não cuida da ferida, você sempre vai ter tendência a ter percepções talvez negativas de acordo com o assunto relacionado a essas feridas. Essas percepções geram crenças, que gera comportamento, e esse comportamento gera o padrão. Esse padrão é a programação. Então, como? Meu Deus, eu coloquei um monte de programação errada. Como que eu faço? Como que eu tiro a programação? Então, é isso que a gente vai falar agora. Quando nós temos as programações, primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que nos auto-observar. Nos auto-observando, nós temos condições de saber quais são os padrões, quais são os comportamentos ligados a esses padrões, quais são as crenças, quais são as nossas percepções e quais são as feridas que nós temos que nos causam tanto sofrimento e faz com que o nosso sistema esteja programando todo o nosso sistema errado. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, sempre nos auto-observar. Nos auto-observando, nós vamos identificar as crenças. Identifiquei as crenças. Como que eu consigo lidar com as crenças? Crenças limitantes, existe uma forma, embora trabalhosa, bem simples de nós conseguirmos mudá-las. Você identifica a crença e substitui essa crença por repetição, por uma crença fortalecedora. Por exemplo, naquele exercício que nós fizemos no segundo encontro, contrapõe o seu self 1, diz para ele racionalmente que aquilo que ele está dizendo não é real. Por exemplo, todo homem é igual. Eu não tenho sorte de me relacionar porque todo homem é igual. Então, se você continuar colocando essa crença dentro da sua cabeça,
reforçando isso dentro da sua vida, possivelmente você vai ficar sozinha mesmo. Porque todo homem que vai aparecer vai ter os comportamentos iguais àqueles que já tiveram com você. Então, toda vez que você pensar isso, através da autoobservação, você vai dizer, não, os que eu já tive até aqui tiveram comportamentos iguais a esse. Mas não significa que os outros que eu vou conhecer terão os mesmos comportamentos que aqueles. Então, você reforça por repetição e fortalece uma crença que era limitante, colocando força nela. Você muda esse padrão, porque a sua percepção com o tempo vai transformando em positiva. Se você tem a percepção positiva, as suas crenças ficam mais fortes, ficam mais empoderadas, e aí você tem padrões positivos e programações positivas. Então nós temos esse tipo de programação que pode ser alterada nas crenças. Transforma uma crença que é limitante em uma fortalecedora por repetição. Identifica a crença limitante, constrói uma crença fortalecedora, questionando esse self 1 em cima de uma coisa racional. Não significa que até agora deu errado, não significa que porque até agora deu errado, que daqui pra frente vai continuar dando errado. Você pode escolher mudar, você pode escolher se relacionar com outras pessoas, você pode escolher se aperfeiçoar, pode escolher fortalecer habilidades. Então não significa de um dia para noite muita coisa pode mudar, muitas coisas podem acontecer. Não se condene a uma situação que você ainda não viveu por aquilo que você tem vivido até aqui, certo? E depois que você identifica suas crenças, você precisa alinhar os selfies. O self 1, que é o racional, que é aquele que crítico, e o self 2, que seria o emocional, aquele que acredita no poder das pessoas, na bondade, que é ilimitado. Você alinha. Então, porque não adianta nada você achar que vai conseguir um bom relacionamento com o self 1, nossa, agora eu sei que eu tô poderosa, agora eu vou conseguir. Mas lá no seu coração você sente aquela angústia, aquela incerteza. Então, quando isso acontece, você precisa fortalecer o emocional. Então, como a gente fortalece o emocional? Adquirindo autoconfiança. E a gente adquire autoconfiança quando a gente decide enfrentar as situações que nos geram essa insegurança. Por exemplo, eu gostei tanto daquele moço, mas eu não quero conversar com ele porque eu acho que ele não vai se interessar por mim. Então, você sente essa insegurança por conta de uma crença que você ainda não viveu. Você está imaginando, está se bloqueando, está achando motivos para não viver algo novo por conta de uma insegurança. Então, você decide que você vai lá. Então você vai lá e conversa com a pessoa, dá o seu melhor e se interessa. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas se não der certo, leva isso para o lado positivo, guarda dentro de você as coisas de uma forma positiva. A realidade, ela é feita de percepções. As percepções nem sempre refletem a realidade. Porque eu posso ter a percepção positiva de algo ruim e posso ter a percepção negativa de algo bom. E quem escolhe isso é você, através da autorresponsabilidade, através do seu sistema de crenças, através daquilo que você quer para a sua vida. Escolhe ser melhor, escolhe ser mais forte. Você tem esse poder. No começo parece que nada faz muito sentido, que nada é diferente. Mas desperta em você o estado de curiosidade e paga para ver. Troca toda essa programação antiga, traz ela toda para a consciência e escolhe o que você vai guardar de novo dentro do seu sistema e o que você vai eliminar. Eu garanto para você que você não vai sair igual do jeito que você entrou se você se comprometer. Se você substituir o estado de julgamento por um estado de curiosidade. Então isso era o que eu tinha preparado para vocês. Foi sobre isso que nós tínhamos falado ontem e por um erro no Instagram não consegui salvar a live, tá bom? Mas aí na segunda-feira nós temos o nosso quarto encontro e nós vamos falar sobre a reprogramação da vida profissional. Vamos falar sobre propósito,
missão e carreira. Eu vejo vocês, até mais.